Oi, pessoal, vocês estão bem? Na novela Contigo, sim, Abel e Pablo estão brigando por causa de Luiz. Ângela e Luiz chegam para separá-lo e Pablo acaba acertando Ângela. No apartamento de Sandro, ele diz a Flávia que no fundo eles viveram toda uma vida um para o outro. Ele diz a Flávia que vai ser difícil que Dário queira ouvi-lo e é melhor que ele escreva uma carta. E ela pede que ele aproveite essa noite porque ela não vai estar lá e ele pergunta por quê. Ela responde que está preocupada com Dário porque ele está sozinho. Ela pede a Sandro, por favor, entenda-me. Ele diz que sim, que entende, e ela diz que vai ser só por uma noite. Sandro diz que vai ser a noite mais longa da vida dele. Sandro diz a Flávia que quer lhe dizer uma coisa e ela pergunta o quê. Ele diz que já não vive mais a vida dele sem ela e pede ela em casamento e ela aceita. Luiz, Pablo, Ângela e Abel estão distribuindo cartazes para ver se alguém reconhece Guigo. Samantha liga para Dário e diz que já deixou várias mensagens e ele não respondeu nenhuma. Samantha pergunta o que está acontecendo, estúpido. Tu não sabe com quem está falando. Ele responde que está falando com Samantha Vegas, a moça rica. Ela pergunta se ele está bêbado. Ele diz que só um pouquinho. Ela pergunta onde que ele está e ele diz que no inferno. Ela diz que não está para brincadeira e pergunta onde ele está novamente. Ele fala onde está e ela diz que sim, que conhece. Luiz, Pablo, Ângela e Abel voltam da rodoviária e Luiz está muito triste porque não encontrou seu filho. Ângela pede para que Pablo vá fazer algumas compras e ele chama Abel. Leonardo agradece Salma por ter levado sua mãe até o hospital. Leonardo diz que não entende porque ela não quis que o doutor fosse até na casa deles. Salma responde que acredita que ela esteja cansada de estar em casa. Salma diz a Leonardo que Mirta disse que ia em outro lugar e Leonardo pergunta onde e ela diz que ela não quis falar para ela. Salma diz a Leonardo que quer que ele saiba que ela não teve nada a ver com Mirta não querer mais Ângela trabalhando para ela. Ela diz a Leonardo que já entendeu que entre ela e ele não pode haver mais nada. Abel e Pablo chegam na pensão e Abel diz: espera, Pablo, temos que conversar um pouquinho. E Pablo pergunta o que ele quer conversar e Abel diz que ele quer dormir toda noite com a Luz. Pablo diz que não, que é só porque ela estava muito triste por causa do seu filho. E pergunta a Abel qual é o seu problema, primo. Abel fala algumas bobagens e Pablo pede que ele tenha mais respeito com Luz. Eles começam a brigar dando porrada um no outro. Os vizinhos chegam e tentam separar Pablo e Abel, mas não conseguem e eles continuam brigando. Luz e Ângela chegam para separar Pablo e Abel, mas Pablo acaba acertando seu cotovelo acima da sobrancelha de Ângela e ela desmaia. Ângela está desmaiada e Luiz chamando ela. Salma diz a Leonardo se ele quer algo com Ângela que ele conte com ela, afinal ela só quer ver ele feliz. Léo ri e diz que não sabe o que dizer. Salma diz que é fácil, é só ele aceitar ela como amiga. Léo pega na mão dela e diz que aceita sua amizade. Luiz liga para Leonardo e fala tudo o que aconteceu e ele vai até a pensão para ajudar Ângela. Samantha chega no bar onde Dário está bebendo. Dário se vira e diz: Samantha Vegas, e ela pede para que ele não fale bobagem. Ela pergunta a ele se ele tomou toda aquela garrafa. Ele balança com a cabeça dizendo que sim. E diz: você não deixou nem um pouco para mim? E pede ao garçom que a sirva. Dário pergunta a Samantha o que ela quer falar e ela diz: no caminho te conto. E ele pergunta: no caminho de onde? Leonardo examina Ângela e diz que à primeira vista não causou nenhum dano ao olho e ela diz: graças a Deus. Leonardo faz o curativo e diz a Ângela que ela é muito bonita. Ela agradece a Leonardo por ter ido ajudar ela e diz que com certeza ele tinha coisas mais importantes para fazer. E ele diz que o importante é saber que ela está bem. E ainda mais depois do que passou com a mãe dele. Os dois quase se beijam, mas de repente o telefone de Leonardo toca, é do hospital e ele diz que tem que ir porque tem que realizar uma cirurgia mais tarde. Sandro escreveu uma carta para Dário. Salma pergunta a Mirta se o médico diz que tudo está bem. Ela diz que nada está bem, sem uma perna. Salma pergunta a Mirta se ela quer que ela a leve para casa. Ela diz que não, que uma amiga dela vai pegar ela mais tarde, só que na verdade é Aníbal. Salma diz que isso preocupa ela, porque Leonardo vai pensar que ela não quer cuidar de sua mãe. E ela diz que Leonardo tem uma cirurgia à noite e ele vai chegar em casa só de madrugada. E ela diz a Salma que prefere que ela não diga nada e Salma responde como você quiser. Mirta diz que disse ao doutor que prefere se mover por ela mesma, que ela não suporta se sentir como uma inválida. O telefone de Mirta toca e ela diz que é sua amiga e Salma pede a ela que vá com cuidado.
Sandro está muito feliz assinando a carta para Dário. Mirta chega no apartamento de Leonardo e Sandro atende a porta e diz: Mirta? E pergunta a ela o que ela está fazendo lá, e ela pergunta: você vai me deixar entrar ou vai me deixar aqui fora?